A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que o Senhor nos concede mais um dia. E para estarmos aqui juntamente com todo aquele que tem interesse em participar conosco desta live. Nós fizemos um compromisso de estarmos falando sobre as 7 cartas à igreja da Ásia e as 7 igrejas. Nós falamos sobre a igreja de Éfeso, uma igreja autêntica, mas sem amor. Falamos também sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, pobre e perseguida, mas louvada pelo dono da igreja, Jesus. Falamos também sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, a igreja mundana, a igreja que andava de mãos dadas com o mundo. Falamos também sobre a igreja de Tiatira, uma igreja corrompida, uma igreja corrupta. Hoje falaremos sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é conhecida como a igreja morta. E eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem na leitura, capítulo 3 do livro de Apocalipse. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão conosco. Eu gostaria de pedir que os irmãos, por gentileza, compartilhem na sua rede social, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando ouvir. E eu sei que eu posso contar com vocês. Que Deus abençoe de forma especial. A vitória é grande. Diz assim: a 5ª carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras. Eu sei que tem nome de que é vivo, mas estás morto. Eu sei as suas obras, que tem nome de que estás vivo, mas estás morto. Repetindo. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor Alexandre Justo. Tirei o bigode, pastor. Você me pediu com jeitinho, como amigo, eu tirei. Um abraço. Meus queridos irmãos, a cidade de Sardes era uma cidade próspera, era uma cidade muito rica,
Sardes era a capital da Lídia. E é interessante porque os habitantes de Sardes se orgulhavam de sua história, do seu valor. A cidade de Sardes ficava localizada entre rochedos e penhascos. E é uma cidade que, na verdade, os seus moradores se orgulhavam porque é uma cidade que nunca fora conquistada. Até por causa do difícil acesso. A história vai dizer que, certo dia, o rei da Pérsia enviou soldados e por uma brecha, um buraco que havia na muralha da cidade, eles conseguiram entrar sorrateiramente na cidade de Sardes. Eles conseguiram entrar de madrugada. Eles tiveram acesso e enfim a cidade de Sardes é conquistada e sobrepujada. É interessante ressaltar que depois Antíoco de Epifânio também invade a cidade de Sardes da mesma forma. Os espias entraram pelo mesmo buraco. A história diz que pela mesma brecha a cidade foi conquistada pela segunda vez. A cidade foi reconstruída e tinha ali um templo, um grande templo, onde a deusa Cibele era adorada. A Cibele é a mesma Ártemis dos gregos. E havia uma crença a essa divindade de que ela tinha o poder de ressuscitar os mortos. Mas que a história diz que nunca houve-se na história de Sardes uma ressurreição. Nenhum morto nunca viera à vida na cidade de Sardes. Era simplesmente uma lenda religiosa. É interessante ressaltar que essa cidade era uma cidade que não tinha ataques heréticos. Dentro da igreja de Sardes não havia a doutrina de Balaão, os balamitas, não havia os nicolaítas com as suas doutrinas que distorciam a verdade, não havia uma falsa profetisa também, não havia nesta igreja uma falsa profetisa chamada Jezabel. Nessa igreja não havia ataques internos, não havia ataques externos. Quem iria perseguir uma igreja que não gerava influência na cidade? O inimigo não ataca quem não está incomodando ele. O inimigo não perturba quem não está incomodando ele. Mas para a igreja de Sardes está tudo bem. Por quê? Porque é uma igreja que tem fama, tem nome. Para a cidade de Sardes, a igreja é importante. É importante por 3 razões. Primeiro, ela tem um nome na cidade. Ela tem fama. Segundo, ela não se intromete na cultura e nem na religiosidade da cidade. Terceiro, ela é coparticipante das atitudes e dos comportamentos dos irmãos de Sardes e também dos moradores. É interessante ressaltar porque a igreja, ela se gaba do seu bom nome. A igreja de Sardes se gaba da sua história. Por quê? Porque foi a primeira igreja que fora aberta pelo apóstolo João. A primeira das 7 igrejas da Ásia foi justamente a igreja de Sardes.
Então ela se gabava porque ela era a primeira. Ela era a mais importante, era chamada de igreja mãe. Igreja mãe. Mas eles caíram no literalismo concernente ao comportamento religioso, concernente à comunhão com Cristo e concernente à Bíblia Sagrada, ou a história do Evangelho. Eles eram orgulhosos. Os irmãos de Sardes se tornaram orgulhosos, arrogantes, presunçosos e prepotentes. É interessante ressaltar porque enquanto eles estão achando que está tudo bem, porque existem muitas igrejas aí, muitos ministérios que se valem do seu bom nome. Ah, eu tenho 200 anos. A nossa denominação tem 200 anos. O nosso ministério já tem 80 anos. Mas influencia quem? Porque a igreja em Sardes não estava influenciando a cidade de Sardes. Ao contrário, estava sendo influenciada pela cultura e pela cidade. Observe o que é que Jesus vai dizer. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando ele fala dos 7 Espíritos de Deus, não está falando de quantidade de Espírito, não. O Espírito é um só. O Espírito Santo é um só. Mas quando ele fala dos 7 Espíritos, está falando justamente da sua diversidade de dons, do seu poderio. O Espírito Santo, ele trabalha de diversas formas. Observe bem, eu conheço as suas obras, eu sei que tem nome de que estás vivo. O nome da cidade, o nome da igreja, era importante para a cidade. As outras igrejas pensavam que Sardes era uma potência. As outras igrejas tinham Sardes como referência. Quem olhava para Sardes nunca iria dizer que Sardes estava morta. Ao contrário, Sardes é uma igreja atuante. Quem vai dizer isso aqui é a Bíblia. Eu sei as tuas obras. Tem nome de que vive. Eu conheço as suas obras. Era uma igreja que tinha eventos, tinha grandes congressos, grandes festividades. Mas o dono da igreja está dizendo, eu sei que tem nome de que está vivo, mas está morta. Quem está dizendo isso é o dono da igreja, porque ele sondou a igreja e ele percebeu que a igreja estava vivendo só da casca. A igreja estava vivendo somente de estereótipo, do exterior. A santidade, na verdade, era só uma roupagem por fora. O dono da igreja entrou dentro da igreja e percebeu que, na verdade, eles não eram avivados. Eles eram levados de um lado para o outro. Eles faziam questão de mostrar para as pessoas que estava tudo bem, mas não estava tudo bem porque o dono da igreja é que constatou que não estava bem. Uma coisa é um pregador chegar e dizer assim, a igreja está morta. E outra coisa é o dono da igreja chegar e dizer assim, está morto. Quem vai questionar? Porque para a igreja de Sardes o negócio está perfeito. Pastor Marcelo Costa, meu amigo, Deus te abençoe de forma especial. Deixa eu dizer uma coisa. Para os irmãos de Sardes, está tudo tranquilo, está tudo bem. Só que Deus, o dono da igreja, vai chamar a atenção dos irmãos. E o que é que ele vai fazer? Ele vai entregar a correspondência na mão do anjo da igreja. É o anjo da igreja quem vai ter que ler a carta. Ele vai subir no púlpito e ele vai ter que ler a carta. E ele vai dizer assim, a igreja é rica, é próspera, os templos são suntuosos, não falta nada. Só que está morto.
Imagina um culto onde tem bons cantores, mas não tem a presença. Imagina um congresso onde temos bons pregadores, mas não tem a presença de Deus. Imagina o ministério onde está crescendo, está tudo bem, porque tem recurso financeiro para investir, para enxertar, mas não tem espiritualidade alguma. Não tem vida com Deus de forma nenhuma. Porque o culto não gira em torno de quem prega, nem de quem canta. Porque o culto não gira em torno de coreografia. O culto não gira em torno de peças teatrais. O culto é comunhão com Deus. A igreja tem que ter essência. E a essência é o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa, tem muita igreja aí, muitos ministérios que se gabam de ter a escola dominical cheia, lotada, mas não tem presença, estão mortos. Estão mortos. Deixa eu dizer aqui, eu sei que tem nome de que está vivo, a pior coisa é alguém andar de engano. Parece que tem, mas não tem. Parece que é, mas não é. Isso é terrível. O que Jesus está dizendo é que ali dentro havia muitos que estavam em estado terminal, espiritualmente falando. Estavam no UTI. Estado terminal, estavam no UTI. Só que enquanto havia uma cultura na cidade em que Artemis ou Cibele tinha o poder de trazer à vida aquele que estava morto e nunca ressuscitou ninguém, aí aquele que ressuscitou no terceiro dia e que ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, ele diz: eu vim aqui para dar vida para vocês. Está morto, mas quer levar o nome de que está vivo. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O dono da igreja está dizendo: olha, eu sei que vocês têm até trabalhado, viu? Os congressos, os eventos, as festas que são realizadas e produzidas, nenhuma delas foram para mim. Eu não achei as suas obras perfeitas. Quem está falando isso é o dono da igreja, porque tudo que acontece na igreja é para ele. E se ele não recebe, estamos trabalhando em vão. Porque o importante para Cristo não é o que você está fazendo, é como você está fazendo. Qual a intenção? Ele está dizendo: eu não achei as suas obras perfeitas. Porque nem todo culto ele recebe. Nem todos os hinos que são cantados sobe. Nem todas as pregações são direcionadas por ele. Ele está dizendo: eu não achei as suas obras perfeitas. Porque para ele não importa se a igreja é rica, se a igreja é próspera, se a igreja tem nome, se é importante na sociedade. O que ele quer saber é se a igreja está andando em conformidade com a palavra. Eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí? Isso é terrível, terrível. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele dá um alerta para a igreja de Sardes. Ele está dizendo: lembra do que vocês receberam. Eu coloquei algo precioso na mão de vocês, na mão da igreja. Eu coloquei algo na mão de vocês que muitos queriam e não tiveram, e vocês não estão valorizando. Lembra do que vocês receberam.
E lembra do que vocês ouviram e estão ouvindo. Eu estou advertindo vocês. Porque senão eu virei. E se não vigiares, porque a cidade de Sardes, apesar de ser uma cidade importante e se gabar da sua fortaleza, achavam que a cidade era impenetrável e foi saqueada 2 vezes por um buraco que eles nunca taparam, uma brecha. O Senhor está dizendo, se vocês não vigiarem como os moradores da cidade de Sardes, eu também virei de surpresa. E vocês não verão. Virei como o ladrão. O ladrão não avisa que hora vem. O ladrão age de surpresa. Por quê? Porque o elemento surpresa do ladrão é a arma mais letal. E o dono da igreja está dizendo, eu não vou avisar vocês que hora eu vou chegar. Eu não vou avisar, vocês têm que andar preparado, porque quando se avisa a gente se prepara. Ele está dizendo, eu vou vir em uma hora que vocês não esperam. Vocês precisam guardar o que eu te dei e guardar o que eu ensinei para vocês. Vocês não vão ser tomados por inocente. O avisado não é tomado por inocente. Eu instruí, vocês são instruídos. Presta atenção nisso aqui. Não saberás a que hora eu virei. A gente não sabe nem que hora vai morrer. Você pode estar no UTI. Enquanto você está pensando que vai morrer, de repente você recebe alta e volta para casa. E de repente você chega no hospital com uma dor de cabeça, achando que vai voltar para casa e morre. A nossa vida é um sopro. E o Senhor está dizendo assim, olha, você é avisado. Você não é nenhum leigo. Guarda. Porque eu vou vir. Ou você querendo ou não, eu vou vir. Mas também tens alguns em Sardes, algumas pessoas, que não se contaminaram. Não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Assim como havia em Sardes pessoas levianas, de mau comportamentos, assim como havia em Sardes pessoas que não queriam nada com a verdade, com o evangelho, assim como havia em Sardes pessoas desleixadas e desdeixadas, havia em Sardes pessoas compromissadas com Deus, pessoas que estavam vigilantes a todo instante. E o Senhor está dizendo, olha, tem algumas pessoas aí, tem uns remanescentes aí dentro tem uns rabiscos, que vai andar comigo de branco. Eu já preparei as vestes já para eles. Mas só vai andar comigo vestido de branco aqueles que não se contaminaram, aqueles que não aceitaram. Os sardecianos se orgulhavam da sua posição social, se orgulhavam do seu valor econômico, se orgulhavam da sua história religiosa. A nossa igreja foi a primeira edificada pelo apóstolo São João. A nossa igreja tem história. O que importa é o que acontece aqui dentro e não o que acontece lá fora. O inimigo nunca perseguiu a igreja de Sardes. Nunca houve morte na igreja de Sardes pela espada, nem por leões, nem por fogueira. A morte imperava ali dentro por causa do pecado. E aonde o pecado reina, não precisa de martírio, nem de mártires. E pregador, às vezes quando nós pregadores vamos pregar em alguns lugares, nós percebemos a igreja, onde tem mortos e aonde não tem mortos. Você sabe aquele tipo de pessoa que reclama de tudo e reclama de todos? Questiona de quem prega, de quem canta, de quem tem oportunidade. Vai para a igreja, mas é um morto. Morto. Não reage no culto, não interage no culto. O dono da igreja está na igreja e ele está observando as nossas atitudes, nosso comportamento.
Ele não precisa que ninguém denuncie-nos. Ele não precisa que ninguém leve assuntos acerca de nossa pessoa. Ele nos conhece. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Eu já estou terminando, porque hoje eu vou ser muito sucinto nas minhas palavras. Ele está dizendo: ao que vencer, eu jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Você lembra daquela parábola que está no Evangelho? De um homem chamado Lázaro, que era mendigo, que não tinha casa para morar, que não tinha condições nem de comprar um medicamento para poder cuidar dos seus ferimentos, porque a Bíblia diz que os cães vinham lamber-lhe as chagas ou as feridas para aliviar a sua dor. E que ele vivia na porta de um homem que era rico, rico. E este homem se vestia de púrpura. E quando a Bíblia diz que ele se vestia de púrpura, está dizendo que este homem era nobre, pertencia à nobreza, à classe alta da sociedade da época. E aí a Bíblia diz também que ele se vestia de púrpura. Quando a Bíblia diz que ele se vestia de linho, púrpura é linho, melhor dizendo, ele se vestia de linho também. A Bíblia está dizendo que este homem era religioso, ele pertencia à nata religiosa da época. Este homem vivia regaladamente, não tinha dificuldade nenhuma, não tinha dificuldade financeira, não tinha dificuldade nenhuma, esplendidamente, ou seja, ele andava nos melhores ternos. Se fosse no dia de hoje, ele só usaria Armani, Brooksfield, regaladamente, esplendidamente. Só que a Bíblia diz que o Lázaro vivia na porta dele e desejava comer as migalhas que caíam da mesa deste rico. Mas desejar não é ter, porque nem tudo que nós desejamos nós temos. Eu desejo ter um carro importado, mas eu não tenho, mas sou feliz. Você deseja ter algo que você nem tem, porque nem tudo que a gente deseja a gente tem. Ele desejava comer, mas a Bíblia não diz que ele nunca comeu. O Lázaro morreu, e a Bíblia diz que os anjos vieram buscar e levaram para o seio de Abraão. E aí morreu o rico, e a Bíblia diz que foi sepultado. O Lázaro não tem sepultamento, mas o rico tem. Morre o pobre que é mendigo, mas morre o rico que é endinheirado. Porque ninguém compra a morte, ninguém suborna ela. Você pode pertencer à família dos Marajá das Arábia, o homem mais rico do mundo. Não tem problema não, você vai morrer. Pode ter o melhor sepultamento, o melhor funeral, mas você vai morrer. Sua carne vai apodrecer na terra como a de qualquer mortal. O que interessa não é o sepultamento glorioso ou glamuroso. O que interessa é para onde irá a tua alma. O camarada é mendigo de marré, Lázaro, mas a Bíblia não diz o nome do rico. O rico é tão importante na sua sociedade atual, se veste de linho porque é religioso, se veste de púrpura porque é nobre, mas a Bíblia não diz o seu nome. Qual é o seu nome? Eu queria saber o seu nome. Mas sabe por que a Bíblia não diz o nome dele? Porque Jesus não se deixa corromper. Jesus não faz barganha. Jesus não bajula ninguém porque é rico, porque é rei, porque é top de linha. Sabe por quê? A Bíblia não cita o nome deste camarada apesar de ser rico? É porque ele não serve a Deus. Deus lhe concedeu toda a possibilidade possível para ele ser o melhor ser humano na terra. Ele tinha condição de ser melhor, ele tinha condição de oferecer o melhor, ele tinha condição de ser crente porque ele tinha condições financeiras, não tinha nenhuma dificuldade, mas ele nunca quis. Aí Deus colocou um mendigo na porta dele para ver se ele se compadecia, mas ele não se compadeceu, não quebrantou o coração, não alimentou Lázaro, não cuidou das feridas do Lázaro, não vestiu Lázaro, não calçou Lázaro. Mas Lázaro morreu.
foi morar nas mansões celestiais. Aí a Bíblia cita o nome do Lázaro, do mendigo, do menos importante, ou para a nossa sociedade de hoje, sem importância nenhuma. Porque se Lázaro tivesse nos nossos dias, vivo, ele não seria diácono da igreja, ele não seria presbítero da igreja. Que dirás um pastor? Quem chamaria um mendigo para ser pastor? Quem chamaria um mendigo para ser pastor? Lázaro. Mas a Bíblia cita o nome de Lázaro, sabe por quê? Está escrita, a resposta está aqui. Eu jamais riscarei o seu nome do livro da vida. O que importa para ele é sua fidelidade, não a sua condição financeira e nem a sua posição social. Ele não quer saber se você é político, deputado, vereador, prefeito. Ele não quer saber se você é empresário, magnata do petróleo, dono de confecções. Ele quer saber se você é crente, se você é fiel. E se você for pobre de marré-marré e não tiver nem comida para comer e nem casa para morar, deixa eu dizer uma coisa, tem um nome escrito no livro da vida que ninguém pode apagar. Borracha nenhuma apaga o seu nome do livro da vida enquanto você é fiel. Você é fiel a Deus. Enquanto quem tem condições financeiras ostenta de Hilux, de Camaro, de carro importado, mas não tem nada com Deus, deixa eu dizer, você pode ser importante para a sociedade da época, de hoje. Você pode ser importante para quem quer tirar proveito de você. Você pode ser importante para os seus patrícios. Mas deixa eu dizer uma coisa, seu nome não está escrito no livro da vida, você não é importante para o céu. Seu dinheiro não lhe dá direito a você morar no céu. A Bíblia diz que ele estando lá no inferno, o rico, ele olha para cima, nunca olhou para cima. Porque enquanto está aqui na terra ostentando o que tem, ele nunca olhou para cima. Ele nunca lembrou que havia um Deus lá em cima. Mas o inferno revela quem somos de verdade. Lá no inferno, nosso orgulho vai se manifestar. E vai se manifestar também a nossa humildade. O nosso orgulho cai por terra e brota a nossa humildade. Ele olha para cima e diz assim, pai Abraão. Ele nunca chamou Deus de pai. Abraão representa Deus. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo no copo com água e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O inferno é real. Lá ele sente dor. Lá ele sente sede. Só que se Lázaro estivesse vivo na terra, ele não beberia nem um copo com água das mãos de Lázaro, porque ele era orgulhoso. E todo orgulhoso se acha melhor do que o outro. Você percebe um orgulhoso quando ele chega na casa de uma pessoa mais pobre e ele olha com desdém. Ele desfaz. Ele diz, eu não vou beber um copo com água nessa casa. Dá até nojo. Eu já quero já ir embora. Só que quando lá no inferno ele vê a realidade, ele quer um pingo d'água. Aí Abraão diz assim, ó, ele não pode. Há um grande abismo. Os que estão aqui não podem passar para aí. E vocês que estão aí não podem passar para aqui. Sabe o que é que me chama a atenção nesse texto? É que o rico que está no inferno vê Lázaro que está em cima no paraíso. Mas o Lázaro que está no paraíso não vê o rico que está embaixo no inferno. Por quê? Porque em cima é paraíso. Deus não permitiu Lázaro ver, porque paraíso não pode se tornar lugar de tormento. E quem está embaixo vai ter que ver quem está no paraíso, para ele mesmo, ter a consciência e falar assim, eu tive várias oportunidades, me falaram que havia céu, me falaram que havia salvação, mas eu não acreditei, e agora estou aqui e estou vendo aqueles que eu desprezei, que eu desfiz, que eu não acreditei, gozando do paraíso. A visão não será de cima para baixo, a visão será de baixo para cima. Prestou atenção nisso aí? Ainda está em tempo de você escrever o seu nome no livro da vida. Ainda está em tempo de você levantar a mão, se reconciliar ao altar, e o seu nome será escrito no livro da vida e ninguém poderá apagar. Não queira ter nome de que está vivo, tendo consciência de que está morto. Não viva uma história no evangelho aqui na terra pelo passado, porque o sardeciano vivia de passado, viva de presente, deixa Deus fazer o futuro. Termina agora.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas. O Espírito Santo ainda é o veículo. O Espírito Santo ainda é a voz. O Espírito Santo ainda é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você olhar na história da Bíblia, você vai perceber o Espírito Santo do começo ao fim. O Espírito Santo esteve em todos os momentos da história, entre o homem e Deus e entre Deus e o homem. Mesmo que em alguns momentos um tanto que escondido, mas se revelando para quem é espiritual. Se o Espírito Santo não estiver conosco, nós estamos mortos. Se o Espírito Santo sair da sua vida, acabou para você, significa que não há mais oportunidade e não há mais possibilidade. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele disse assim: eu irei, mas eu vou mandar outro. Quando ele diz outro, ele está dizendo: eu irei mandar outro à altura, que esteja no mesmo nível, que se importem com vocês como eu me importo, que se interesse por vocês como eu me interesso, que cuidem de vocês como eu cuidei. Eu vou mandar outro, o Consolador, aquele que consola, aquele que ajuda. É lindo demais. O Espírito Santo vem, há uma promessa. E a Bíblia diz que os discípulos estão orando no cenáculo. E de repente eles ouvem um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa. Foram vistas sobre ele línguas repartidas como que de fogo. Quem estava ali? Os discípulos, os perseverantes, os vigilantes, os que ouviram, guardaram, se apropriaram e tomaram posse da promessa. Foram cheios do Espírito Santo. Pedro pregou um sermão que mais de 3.000 almas se converteu. No outro dia, Pedro vai para um culto 3 horas da tarde. Culto de oração. 3 horas da tarde, que era uma hora importante, ainda é para os judeus, porque antecede o sacrifício das 3 horas. O camarada foi cheio ontem, transbordou ontem, mas no outro dia vai buscar Deus. Não é essa geração que faz parte de um congresso e recebe faz parte de um culto, ouve uns hinos e fica 1 semana ou 15 dias sem ir para a igreja. Não é essa geração que basta ouvir uma profecia, uma revelação e diz que está cheio e não vai mais para a igreja. Não é essa geração que só acha que é tempo de orar quando o negócio está apertando, quando a crise vem, quando Deus mexe nas estruturas financeiras, nas estruturas da saúde, nas estruturas da terra, na estrutura política. Não. Eles sabiam que orar não é simplesmente para barganhar. Orar é para se relacionar. Só temos Deus quando andamos com Deus. Só conhecemos Deus quando vivemos com Deus. A igreja de Sardes, os sardecianos, teve toda a oportunidade do mundo, mas preferiram viver de aparência, de nome de que estava vivo, estando morto. Quem mais sabe se a sua igreja está viva ou morta é você que está lá. Mas o dono da igreja também sabe demais. Ele chega na porta do templo e tem um mendigo lá, um paralítico. Porque Deus sempre colocará os paralíticos diante de nós para ver o que é que a gente vai fazer por eles. E o paralítico diz assim: ó, me dá uma esmola. E ele disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu tenho algo que pode mudar a sua história. Porque o povo olha pra gente que é crente, ele não quer saber se a gente tem história, se a gente tem dinheiro, se a gente é rico, se a gente é próspero. Porque o teu dinheiro não cura câncer.
O teu dinheiro não cura AIDS, o teu dinheiro não cura cegueira, o teu dinheiro não levanta ninguém da cadeira de roda, o teu dinheiro não manda ninguém, não faz ninguém largar as muletas. Que adianta ser rico, crente rico, igreja rica e não resolve os problemas? A igreja foi colocada aqui para resolver os problemas, para suprir as necessidades. Nós somos o braço de Deus nessa terra. Só que a parte do braço que se usa é só as mãos para pedir e para guardar. A Bíblia diz que Pedro e João diz assim: não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. E estendeu as mãos. Porque a igreja está aqui simplesmente para isso, estender as mãos. É no estender das mãos da igreja que nós iremos ver a manifestação do dono da igreja. A igreja de Sardes nunca estendeu as mãos para ninguém. Nunca houve-se na história dos sardesianos um testemunho de milagre, de ressurreição, de convenção de alguém importante. Aí a Bíblia diz que pegou na mão e de um salto o paralítico se pôs de pé. E você conhece o texto. Ele foi curado. Termina a minha fala com uma pergunta. Consciente da minha pergunta, pode até mentir para mim, para o pastor ou para quem quer que seja. Responda para você mesmo. Estás morto ou estás vivo? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele tinha 4 dias de morto. E você, quantos dias tem? Quando eu conheci a Jesus, eu tinha 18 anos de morto. 18 anos. E você? Quantos anos tem de morto? Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Não é Artemis, não é Cibele. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Crês tu nisso? Vamos orar. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Senhor, hoje eu ministro sobre a quinta carta, a quinta igreja. E essa igreja, Senhor, nos faz refletir sobre as nossas próprias vidas. Como estamos nós, Senhor? Estamos vivos ou estamos mortos? Estamos mortos sendo religiosos, Senhor, não vivendo o evangelho, não tendo relacionamento com o Senhor, fingindo para nós mesmos, vivendo de aparência, de embalagem. Deus nos ressuscita. Precisamos de um reavivamento. Mas não é um avivamento, Senhor, não, de fora, não, nós precisamos de um reavivamento de dentro para fora. Nós precisamos que o Senhor mexa na nossa estrutura. Nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia. Nós precisamos voltar a ajudar, a estender as mãos, a praticar o que nos foi ensinado. Deus, continua nos abençoando. Entra em cada casa, fala com cada crente, com cada família. Eu te louvo e te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tenha uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono. Deus não te chamou para ser um morto ambulante, um cadáver ambulante. Deus te chamou para você ser vivo entre os vivos. Deus abençoe.